Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as minhas primeiras palavras são para cumprimentar o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, que presidiu aos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito com elevado sentido de responsabilidade, rigor e imparcialidade, como já o havia feito a Sra. Deputada Mercedes Borges, sua antecessora. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ao fim de 358 dias, de mais de 200 horas de inquirições e de mais de 13 mil documentos reunidos, muitos portugueses, por certo, se interrogam sobre se terá valido a pena todo este trabalho. Da nossa parte, a resposta é afirmativa. Os portugueses ficaram a saber que as rendas da EDP não tiveram origem no SCMEC e na legislação aprovada em 2004, mas sim nos SCAI, negociados e assinados em 1996, na governação do engenheiro António Guterres. Os portugueses ficaram a saber que as decisões políticas do governo socialista do engenheiro José Sócrates colocaram os portugueses em situação de devedores da EDP, criando uma dívida tarifária que atingiu, em 2015, os 5.080 milhões de euros. Os portugueses ficaram a saber que foi o anterior governo do PSD-CDS-PP quem, pela primeira vez, colocou a temática das rendas excessivas no centro das preocupações governativas e apontou para a necessidade da aplicação de medidas corretivas. Os portugueses ficaram a saber que foi o anterior governo do PSD-CDS-PP quem, pela primeira vez, aplicou medidas corretivas, as quais, de acordo com os dados contabilizados pela própria entidade reguladora dos serviços energéticos, executados até 2017 e projetados até 2020, mas que sabemos se prolongam para além daquele prazo, equivalem a cortes no montante global de 2.048 milhões de euros, dos quais 718 milhões de euros com impacto direto e negativo na EDP. A resposta à pergunta sobre a existência de rendas excessivas é, pois, mais do que óbvia. O anterior governo, que nenhuma renda gerou, foi o primeiro quem as identificou e foi o primeiro quem as cortou. Então, o que falhou nesta Comissão Parlamentar de Inquérito? Falhou o relatório final. Falhou porque, não obstante dar como assentes conclusões como aquelas que referi, muitas outras, e são mesmo muitas, nenhuma adesão têm com a realidade vivida por todos quanto participaram nesta Comissão. Faz tábua rasa do amplo contraditório que nela teve lugar, apenas se apoiando nas convicções do Sr. Deputado Relator, diga-se, as mesmas que já tinha ainda antes do início dos trabalhos desta Comissão. Não aceitamos esta tentativa de reescrever a história, orientada pelo habitual desígnio político do Bloco de Esquerda contra as empresas e contra as renováveis. Para afastar este preconceito, esta visão é excessivamente ideológica, mas também as inverdades e os muitos erros grosseiros de quantificação, de que o melhor exemplo é a utilização de um conjunto de valores de referência de leilões que nunca existiram, nem poderiam ter existido para calcular o impacto das alterações ao regime remuneratório aplicável aos centros eletroprodutores. O PSD apresentou à proposta final do relatório mais de 400 e meia de propostas de alteração. Todas foram chumbadas por PS, Bloco de Esquerda e PCP. O rolo compressor tinha sido previamente acordado por aquelas três forças partidárias. O rolo compressor que só falhou quando o PS, após rejeitar as propostas de alteração do PSD, decidiu passar a perna aos seus parceiros e deixar cair todo o capítulo 2º, branqueando assim a atuação do ex-ministro socialista Dr. Manuel Pinho, com a atribuição que fez, em condições muito duvidosas, da extensão do domínio público hídrico das barragens e que ainda hoje está sob investigação da Procuradoria-Geral da República. A Comissão teve as condições ideais para oferecer aos portugueses um quadro completo e rigoroso de todas as decisões políticas
e daí retirar os devidos ensinamentos. Os desígnios políticos do Bloco de Esquerda, com os votos de interesse e de ocasião do PS e do PCP, assim não o permitiram. Perderam os portugueses, perdeu o setor da energia, perdeu o Estado português. Muito obrigado.